É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu podcast para desvendar as complexidades da política e do sistema jurídico brasileiros. A nossa pauta de hoje é o veredito do Supremo Tribunal Federal, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, um tema que o artigo de Cristiano Romero trata com a profundidade necessária. Vero. A condenação de um ex-chefe de Estado por tramar contra a democracia que ele jurou defender é um feito sem precedentes na história recente do país. A decisão, com uma pena de 27 anos e 3 meses, é mais do que um veredito jurídico. É um marco histórico. É a prova de que a lei de cada um, uma espécie de anarquia personalizada que ameaçou a ordem constitucional, finalmente encontrou seu freio. E não é mesmo, Vera? O olhar perspicaz sobre a história brasileira nos mostra um cenário oposto ao que vivemos agora. Golpes contra a ordem constitucional prevaleceram em 1937 e 1964, privando os cidadãos do direito de voto. A própria República foi instituída por um golpe militar. No entanto, o judiciário, com todas as suas falhas e contradições, nos deu uma resposta definitiva. É uma lição amarga para aqueles que apostaram na instabilidade e no jeitinho brasileiro para subverter o resultado das urnas. O paralelo com Donald Trump é irresistível. Embora o ex-presidente americano também enfrente um labirinto de processos, no Brasil, o sistema, apesar de todas as suas imperfeições, entregou uma resposta definitiva. É um momento de celebrar a prevalência da ordem constitucional, mas sem perder de vista as muitas falhas do nosso sistema. A prevalência da ordem constitucional nesse caso de grande repercussão não nos deve iludir. Não devemos perder de vista os muitos problemas que caracterizam o poder judiciário neste país. O brasileiro comum acredita que o judiciário é a garantia final de que a lei será cumprida, o refúgio da legalidade. É a instituição guardiã que, em tese, nos salva da balbúrdia e do arbítrio. Mas a realidade, segundo a análise, é outra. E a realidade é que a lei não é o ponto de partida, mas a desculpa. Não é a bússola, mas o ornamento que decora decisões tomadas por critérios íntimos, idiosincráticos e, por vezes, puramente relacionais. A evidência, extraída de pesquisas e depoimentos de quem de fato opera da engrenagem, é contundente. Juízes, aqueles que deveriam ser a personificação da lei, confessam. Primeiro decidem, depois buscam a fundamentação. A lei não fala. Quem fala por ela é o juiz, guiado por sua convicção íntima. É uma justiça de sentimento, não de fato, onde a pena pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo de quão mau caráter é o réu na visão pessoal do magistrado. A fragilidade do nosso sistema, onde a lei é um mero acessório, explica a insegurança jurídica que prejudica o país, a imprevisibilidade de decisões que podem mudar ao sabor do contexto, da amizade ou do humor de quem julga. É a velha lógica do jeitinho levada à última consequência. A mesma ética relacional que permite que um amigo ou conhecido fure a fila, agora se manifesta nos corredores da justiça, onde um telefonema pode fazer um processo ser olhado com carinho. Enquanto o advogado comum espera na sala de espera, a elite com conexões nas instâncias superiores da justiça tem acesso facilitado. Afinal, são favores de amigos. E o sistema se protege. O judiciário brasileiro é a instituição mais cara do Ocidente. A valores de 2014, em paridade de poder de compra, o custo do sistema judiciário no Brasil está em torno de 1,2% do produto interno bruto. Na Alemanha, essa proporção é de 0,32% do PIB. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, 0,14%. A conta é assustadora. Um exército de funcionários, uma miríade de penduricalhos salariais, como auxílio moradia para quem já tem casa e dias de descanso que viram dinheiro. Tudo para contornar um teto salarial que na prática não se aplica a eles. É uma categoria que não apenas se considera acima da lei, mas que atua para demonstrar isso. A incapacidade de entregar justiça em casos de grande repercussão nacional, como os do massacre do presídio Carandiru, onde 111 presos foram mortos, e o do incêndio da Boate Kiss, que resultou na morte de 242 pessoas, mostra para a sociedade que o sistema não funciona. As decisões judiciais se arrastam por anos, são anuladas, e os responsáveis por tragédias não são condenados. Isso revela a falência de um modelo que, na sua essência, não consegue ou não quer cumprir a regra. O exemplo que vem de cima é, paradoxalmente, a negação do que se espera dele. A lição é clara e amarga.
Se o guardião da lei age de forma pessoal, se o jeitinho é a norma para a elite e se o custo é insustentável. A confiança na justiça brasileira não é abalada, ela é minada. E sem ela, o país da lei se torna o Brasil do jeitinho, onde a regra não vale. E é aqui que a crítica se torna mais ácida. A condenação de Bolsonaro, embora seja uma vitória da ordem constitucional, não nos isenta de questionar o próprio processo que a tornou possível. Há críticas à maneira como se iniciou o inquérito, ao fato de não ter sido iniciado pelo Ministério Público, mas sim pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Há críticas à concentração do poder nas mãos de um único ministro por meio de expedientes questionáveis, como as decisões monocráticas. Há críticas à falta de delimitação e jurisdição e, finalmente, ao caráter político do julgamento. Se não debatermos e corrigirmos esses possíveis abusos, devemos entender que nossa democracia está sujeita a intempéries e instabilidades que, amanhã, derrotarão o próprio ambiente democrático que levou à condenação de um ex-presidente da República. A condenação de um ex-presidente por tramar contra a democracia é um fato histórico que nos enche de esperança. Mas essa esperança não pode nos cegar para os problemas estruturais do nosso judiciário. O jeitinho que permeia a sociedade brasileira, essa ética relacional que permite que favores sejam trocados em detrimento da regra, se manifesta em seu ponto mais alto na própria justiça. É um sistema onde a elite com conexões tem acesso privilegiado e o cidadão comum, que acredita na lei, é deixado à margem. É a perpetuação de um ciclo vicioso, onde a falta de confiança no sistema leva à busca por atalhos e esses atalhos, por sua vez, minam a confiança ainda mais. A condenação de Bolsonaro pode ser um farol de esperança, mas se não abordarmos a escuridão que ainda existe em nosso sistema, ela será apenas um brilho momentâneo. E o resultado é uma justiça de castas. O sistema se protege de qualquer crítica ou reforma. Um sistema que emprega mais de 430 mil indivíduos, com salários médios bem mais elevados do que a média de outras profissões de nível superior, e que se beneficia de uma miríade de penduricalhos salariais para contornar o teto. É uma categoria que não apenas se considera acima da lei, mas que atua para demonstrar isso. O custo exorbitante, a falta de transparência, a ausência de responsabilidade, tudo isso contribui para um cenário onde a justiça, que deveria ser o pilar da democracia, se tornou um reflexo de nossas maiores falhas. A condenação de Bolsonaro nos dá a ilusão de que a justiça funciona, mas a realidade é muito mais complexa e perturbadora. Os casos do massacre do Carandiru e do incêndio da Boate Kiss são exemplos contundentes da falência do nosso sistema. A incapacidade de entregar justiça, a morosidade, as decisões que se arrastam por anos e que são anuladas, os responsáveis por tragédias que não são condenados. Esses exemplos revelam um sistema que, na sua essência, não consegue ou não quer cumprir a regra. O exemplo que vem de cima é, paradoxalmente, a negação do que se espera dele. A lição é clara e amarga. Se o guardião da lei age de forma pessoal, se o jeitinho é a norma para uma elite e se o custo é insustentável, a confiança na justiça brasileira não é abalada, ela é minada. E sem ela, o país da lei se torna o Brasil do jeitinho, onde a regra não vale. E é aqui que a crítica se torna mais ácida e direta. A condenação de Bolsonaro, embora seja uma vitória da ordem constitucional, não nos isenta de questionar o próprio processo que a tornou possível. Há críticas à maneira como se iniciou o inquérito, ao fato de não ter sido iniciado pelo Ministério Público, mas, sim, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Há críticas à concentração do poder nas mãos de um único ministro por meio de expedientes questionáveis, como as decisões monocráticas. Há críticas à falta de delimitação e jurisdição e, finalmente, ao caráter político do julgamento. A vitória contra o arbítrio de um lado não pode justificar o arbítrio de outro. Se não debatermos e corrigirmos esses possíveis abusos, devemos entender que nossa democracia está sujeita a intempéries e instabilidades que, amanhã, derrotarão o próprio ambiente democrático que levou à condenação de um ex-presidente da República. A democracia, para ser forte, precisa de instituições sólidas, e não apenas de vitórias isoladas. As críticas à maneira como o inquérito foi iniciado, à concentração de poder nas mãos de um único ministro e ao caráter político do julgamento não podem ser ignoradas. Elas são a base de um debate fundamental para o futuro do país. Um debate que, se não for feito agora, poderá nos custar caro no futuro. E é por isso que o debate é essencial, Vera. A crítica construtiva é o oxigênio da democracia. Se não debatermos e corrigirmos possíveis abusos cometidos nesse julgamento, corremos o risco de que o próprio ambiente democrático seja derrotado. A justiça, para ser justa, precisa ser transparente e imparcial, e não apenas uma ferramenta para combater o arbítrio.
O judiciário precisa estar acima das paixões políticas e dos interesses pessoais. E a condenação de Bolsonaro, embora seja um passo na direção certa, não pode ser vista como a solução para todos os nossos problemas. A insegurança jurídica que prejudica o país é um reflexo direto do nosso sistema. A imprevisibilidade das decisões, a falta de critérios claros, o uso de convicções íntimas como fundamento para as sentenças, tudo isso contribui para um ambiente onde a lei não é uma garantia, mas uma variável, um jogo de azar onde o resultado depende de quem está julgando, e não do que está sendo julgado. É um cenário de caos, onde a falta de confiança na justiça se traduz em falta de confiança nas instituições. E o resultado é um Brasil onde a lei é para alguns, e o jeitinho é para outros. A condenação de Bolsonaro pode ser um marco, mas se não mudarmos o sistema, ela será apenas uma exceção que confirma a regra. Uma exceção que nos dá a ilusão de que a lei prevaleceu, enquanto por trás das cortinas, o jeitinho continua a reinar. É a hipocrisia institucionalizada. O judiciário brasileiro é a instituição mais cara do Ocidente. Um custo que é insustentável para um país que luta para garantir serviços básicos para sua população. É uma demonstração de que a elite do judiciário se considera acima do resto da sociedade. Uma elite que vive em uma bolha de privilégios e que ignora a realidade do país. E a ostentação se manifesta nos penduricalhos salariais que demonstram o desprezo pela regra do teto. É uma categoria que não apenas se considera acima da lei, mas que atua para demonstrar isso. É a lei usada não para impor a ordem, mas para garantir o poder e os privilégios de uma elite. É uma contradição que mina a confiança na justiça de forma irreversível. A condenação de Bolsonaro é uma vitória da ordem constitucional, mas não é uma vitória da justiça em si. Ela é uma vitória que se deu em um sistema que tem falhas profundas. A luta por um judiciário justo é uma luta que deve continuar, mesmo após a condenação de um ex-presidente. E a nossa tarefa, Vera, é continuar a criticar e a exigir um judiciário que seja justo para todos, e não apenas para alguns. Um judiciário que seja transparente, imparcial e que se submeta à lei. O paralelo com Donald Trump é uma tentação irresistível. Mas enquanto nos Estados Unidos o sistema se move com seus próprios ritos, no Brasil, o judiciário entregou uma resposta definitiva. É uma lição amarga para quem apostou que a instabilidade e o jeitinho brasileiro prevaleceriam. E essa resposta, Vera, nos dá a esperança de que, no final, a lei prevalecerá. Mas, para que essa esperança se concretize, precisamos de uma justiça que seja, de fato, a guardiã da lei, e não do jeitinho. A condenação de Bolsonaro é um passo na direção certa, mas o caminho a ser percorrido é longo. O veredito do Supremo Tribunal Federal não foi apenas a condenação de um homem. Foi a sentença de um projeto político. E é a prova de que, no limite, a lei de cada um tem seu freio quando se trata de desmantelar a ordem constitucional. A história nos mostra que a democracia não se defende sozinha, ela precisa de instituições fortes e de uma sociedade vigilante. E a nossa única certeza, Vera, é que a luta por uma justiça que funcione para todos é uma luta que deve continuar, mesmo após a condenação de um ex-presidente. A democracia, para ser forte, precisa de um judiciário forte. E um judiciário forte precisa de um povo que o critique, o questione e o exija que seja justo. A luta pela democracia não termina com uma condenação, ela apenas começa. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.